Bom, o que eu vou falar para vocês é sobre a não dualidade. Eu vou apresentar para vocês que existe esse pensamento sobre a não dualidade, essa linha filosófica de pensamento, mas o objetivo aqui não é ensinar para vocês a não dualidade, é tornar vocês exímios não dualistas. Tá? Só quero mostrar para vocês que existe essa linha filosófica, que é muito pouco conhecida aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente a gente tem muito, o pensamento nosso todinho, baseado na dualidade. A dualidade é o Criador é o Criador, a criação é a criação. O Criador é perfeito, a criação é imperfeita, nós somos parte da criação, somos seres separados. E isso permeia não só as religiões, o pensamento religioso, místico no Ocidente, permeia também a ciência. A nossa ciência moderna, ocidental, ela é totalmente dualista. Ela entende o mundo, só pensa, só raciocina em termos de eu sou uma coisa, o resto é o resto. Né? Entende o eu separado do resto. E analisa, então, o mundo é assim, o mundo é assado. Né? Esse pensamento dualista é a maneira como a gente raciocina. E a não dualidade é uma coisa que a gente nem sabe que existe. Então, eu pretendo aqui apenas mostrar para vocês que existe esse pensamento, que já tem muita gente que pensa nisso há bastante tempo, dar mais ou menos uma apresentação do que é, para que serve, que efeito que ele causa na gente. E no final, depois, no finalzinho, eu vou apresentar uma historinha, o histórico do pensamento dualista, quer dizer, quem falou primeiro, quem veio depois, quem contrapôs, quem falou o contrário, né? Quem negou, falou que está tudo errado, não é nada disso. Apresentar esse finalzinho só para fazer um posicionamento do histórico da evolução desse pensamento. Inclusive, o último vídeo que eu vou apresentar para vocês é um cara discutindo como que fica uma discussão entre quem é dualista, quem não é dualista, quem é da não dualidade e quem é da dualidade. E ele vai apresentar que essas visões não são antagônicas, na verdade. Elas são úteis para cada pessoa. Tem pessoas para as quais a não dualidade serve. Eu e o Hudson, por exemplo, encontramos esse pensamento, para nós foi muito fácil assimilá-lo. Tem pessoas que ficam achando meio estranho esse negócio, que eu sou o todo, eu sou mesmo que o todo é uma coisa só, né? Parece meio contra-intuitivo. O João Vitor aqui está começando a entender isso daí, ainda está meio vai e volta, mas ele já está indo nesse caminho. E tem pessoas que não me agradam. Então, ninguém está certo, ninguém está errado. Serve para alguns, não serve para outros, tá? E cada um, inclusive quem ensina isso daí, tem que adaptar o ensinamento para quem está ouvindo. Porque não adianta você querer empurrar uma compreensão que a pessoa não consegue ter, né? Agora eu vou começar a falar com vocês sobre as ideias que estão envolvidas no conceito da não dualidade. Eu não vou começar a falar direto da não dualidade. Vou falar de alguns conceitos, algumas ideias que vão ser úteis para vocês entenderem de onde que brotou a ideia da não dualidade, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu explico aqui. Você explica? Tá ótimo, Bia. Se você conseguir, que eu mesmo não consigo. Bom, o primeiro conceito que é muito importante vocês entenderem, para entenderem o que eu falo, é essa frase aí: nada é como lhe parece. Tá? Essas figuras aqui fazem parte da história em quadrinho que está no livro, capítulo 3, começa com história em quadrinho, que são umas figuras da história em quadrinho. Na primeira imagem lá, o rapaz está sentado na mesa de trabalho, está olhando pela janela, aí tem uma árvore lá do lado de fora, ele está pensando cabeça vazia, até que ele, aparece a imagem na cabeça dele e ele vê a árvore. Quando ele vê a árvore, imediatamente ele identifica e põe uma etiqueta aquilo que ele está vendo e chama de árvore. Tá? Então a árvore que ele vê, de cara já tem essa característica de ter um nome. Enquanto que a árvore que estava lá fora, que ele viu, não tem nome. Tá? Então, para começar, de imediato, o que ele vê é uma coisa, o que está lá fora é outra. Para começar a entender isso. Isso é muito importante para entender o resto que eu vou falar na palestra, tá bom? Aí ele encontra um amigo dele e fala: eu vi uma árvore lá fora. E o amigo dele pensa: árvore? Bem, aparece a imagem da árvore na cabeça dele. Só que a imagem da árvore que aparece na cabeça dele é completamente diferente da imagem na cabeça do outro, que é diferente do objeto real. Tá? E essa também tem uma etiqueta que é o nome. Tá? Então, esse conceito é muito importante
Vocês entenderem isso, porque isso vai ajudar a entender o resto que eu vou falar daí para frente. Uma coisa é o que a coisa é, outra coisa é o que a gente pensa que ela é. Tá? A gente sempre vê uma coisa e dá um nome, mas essa coisa que a gente vê está aqui. E a coisa que a gente pensa que existe está lá. Tá? É muito importante entender a diferença entre o que nos aparece daquilo que nos parece. O que aparece é o que vem de fora. E o que parece é o que cria aqui dentro. Aqui é de novo, ainda dentro desse conceito. Então a primeira cabecinha lá, ele está olhando para o fenômeno, o mundo lá de fora, tem lá a árvore, e ele cria uma imagem da árvore na cabeça dele. Eu chamei esse espaço onde está a árvore que ele criou de nômeno, onde estão os nomes. Tá? Então a cabecinha tem uma imagem da coisa que está lá fora. A coisa que está lá fora é uma coisa, o que ele está vendo. Vem mais perto, Bia. Você está mais perto. Ele fala, por pegar meu óculos, Tá. Então o que a pessoa vê é uma coisa, que está na cabeça dela, e a coisa existe está lá fora. A gente chama, depois eu vou mostrar para vocês, eu chamo que esse cara aqui, esse primeiro carinha aqui, ele está tendo ciência do que tem lá fora. Ele olha lá fora e tem ciência. Tem ciência que lá fora tem isso daí que eu estou vendo. Só que o que acontece na cabeça da gente é mais complicado que só criar uma imagem. Aqui é detalhando um pouco como se forma aquela imagem na cabeça da gente. Isso aqui eu chamei de teoria do conhecimento babelizável. Né? Como que a gente cria bagunça na cabeça da gente. A gente recebe os dados que vêm de fora através dos órgãos sensores. Não é só o olho, tá? Aqui está representando pelo olho, mas a gente recebe pelo som, pelo tato, pelo calor, pelo cor, tudo a gente recebe. E ao receber, eles são filtrados. Os órgãos que a gente sente filtram a informação e passa para dentro. Os filtros que a gente tem, quer dizer, aquilo que a gente recebe, os dados de fora, aquilo que a gente recebe de fora, os dados, sempre passa por um filtro. Qualquer filtro, ele retém alguma coisa. Deixa eu passar outra parte. Por exemplo, o olho nosso, a gente vê a luz visível, né, do vermelho ao violeta. E não vê o infravermelho e não vê o ultravioleta. Tem animais que veem infravermelho. Né? Então, o nosso filtro corta parte da coisa que vem de fora e a gente não vê aquilo. A gente olha, não vê nada, e uma abelha ou uma cobra olha e vê o bicho. A cobra tem sensor infravermelho. Ela vê de noite os ratinhos e pega os ratinhos porque ela está vendo. A gente olha e não vê nada, está escuro. Tá? Então, a gente cria uma imagem e a cobra cria outra. Tá? Porque o filtro normalmente corta. Então, já de cara, o que a gente vai formar lá dentro de imagens é filtrado, é cortado. Já não tem coisa na nossa imagem, no que a gente pensa, que está lá fora. Está lá fora e a gente não vê, simplesmente. Então, a gente nunca vê tudo, a gente só vê parte. Sempre. Isso é inevitável. Bom, aí vem, o filtro passa e vai criar a imagem. Imagem. In, dentro, ma, mente, G, gerado dentro da mente. Tá? Imagem é aquilo que a gente gera, cria dentro da mente da gente. Está sempre no nome, nunca está lá fora. Eu vi a imagem de Nossa Senhora. Não, a imagem sempre está na cabeça. Tá? Você viu o estado. Aí, uma vez criada a imagem dentro da cabeça, a gente vai tentar identificar o que é aquilo. Né? Você filmou a tela, criou uma figura lá e você não sabe o que é aquilo. Você vai tentar entender aquilo. Aí vai passar para uma máquina chamada ciência. A gente vai tomar ciência do que viu. A ciência vai tentar ver aquela imagem e ver o que tem lá. Reconhecer padrão, inteligência artificial, tentar ver o que tem nessa imagem. Só que ela, para fazer isso, ela usa a própria memória, que é coisas que ela já viu antes, ela tenta ver naquele quadro que está, que é essa realimentação que tem aqui da memória, e usa noções puras, noções que ela já tem, que ela tenta ver se naquela coisa que ela está vendo tem aquele conceito que ela conhece. Então a ciência que está representada como um moedor de carne, porque ela pega essas três informações aqui, né, essas três, e tenta descobrir o que é que tem na imagem. Uma vez descoberto, ela cria então o que eu chamei de ilusão. Ela pega a ilusão que ela criou, veio os dados, ela acabou no final criando uma ilusão. Por que ilusão? Porque ela, nessa ilusão tem informação que veio de fora, filtrada, cortada, não completa. E tem informação que veio de dentro, que ela misturou. Então o que ela vai ver depois é uma mistura disso aqui.
Tem a ilusão, ela atribui um nome, que é a característica desse espaço, que é o nome, que a gente sempre dá o nome para as coisas, e não é só nome, é a explicação. A gente fala isso e aquilo, isso implica naquilo, aquilo fez isso está antes, isso está depois, isso está na frente, isso está atrás, tudo isso é o nome que a gente está dando para as coisas. Nome. E aí vem o processo de impressão, a gente imprime para dentro e cria a informação interna. Fica como informação. Então, chegaram os dados e virou uma informação. Só que essa informação não é igual os dados que vieram lá fora. Tem dentro dela efeito na nossa subjetividade, na nossa memória, tem filtros que ele cortou, que ele ascensorou. E quando ele expressa essa informação, ele joga para fora, expressão para fora. Sai os símbolos. Entra dados, sai símbolos que não tem nada a ver com os dados. Tá bom? Aí você fala, eu vi uma árvore, o cara, árvore, aí ele vai processar, fazer todo aquele processo e cria outra imagem na cabeça dele. Tá bom? Por isso, importante, nada é como lhes parece. Para vocês entenderem o resto da minha palestra. Tá bom? Vocês pensam que é? Não é. Ó, mais um exercício, aqui é um exercício para vocês aí. Nada é como lhe parece. Estão vendo esse borrão aí? Vocês conseguem ver alguma coisa aí? O que vocês veem? Jesus. O quê? Imagem de Jesus. Bom, você já conhece. Mas a gente... Não, mas eu vou criticar também isso. Mas vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Não. Vocês veem o quê? Borrão? Pode ser um mapa, sei lá. Está em alto contraste, né? Está só branco e preto, não tem meio tom. Né? Vou tentar facilitar um pouquinho para vocês aqui, ó. Eu pus mais um pedacinho na imagem. Vocês conseguem ver alguma coisa agora? Olha com cuidado, ele falou que é a imagem de Jesus, aí já dá para começar a ver. Vocês conseguem começar a ver aqui? Eu consigo ver uma pessoa de perfil. O perfil não, aqui, ó. A parte branca. Aqui é o olho, a pupila do olho, a sombra debaixo da sobrancelha, a face, aqui é o meio do nariz. De perfil. Aqui o queixo, aqui o outro, a face dele. Você vê o rosto de um homem aqui assim. Bom, tem gente que vê aqui o rosto. Se vocês olharem focando aqui, vocês conseguem ver o rosto. Como estão conseguindo ver? A maioria consegue. Esse que eles chamam de imagem de Jesus Cristo. Isso daí foi uma foto aérea tirada nas montanhas e que apareceu a imagem de Jesus Cristo. Também é uma imagem, tá? Um pensamento, pode ser qualquer coisa. Né? Agora eu vou pedir um exercício para vocês, que é a parte interessante da coisa. Primeiro vocês olharam, não viram nada, depois vocês olharam e conseguiram ver o rosto. Essa dica de olhar para cá ajudou. Agora olha para cá, foca o olho aqui embaixo. Vocês conseguiram voltar a ver o borrão ou não? É incrível como a dificuldade que a gente tem para não ver o rosto aí agora. Tentem não ver o rosto. Está vendo como a imagem que a gente cria depende da nossa história? Vocês olharam, conseguiram ver o rosto, agora vocês não conseguem não ver o rosto, porque a imagem do rosto volta junto aqui na ciência e realimenta a ciência com o que você já viu. A gente tem uma tendência enorme de ver o que já viu. A gente vê uma informação nova, um dado novo, e a gente vê aquilo que já viu antes. E não o que está vindo de fora. Tá? Se vocês olharem e focarem aqui, vocês conseguem voltar a ver o borrão. Se vocês focarem aqui, vocês não conseguem não ver o rosto. Aí vem um primeiro princípio que existe na não dualidade, o princípio da sobreposição. O princípio da sobreposição é isso, a gente olha e vê o que não está lá. E eu gostei dessa imagem que eu achei na internet, eu não sei quem é o autor, estou pondo aí porque eu gostei dela, que é muito legal. Ela tem um horizonte com 4 árvorezinhas, um sol lá em cima, um homem e um cachorro olhando esse horizonte. O cachorro olha e vê o horizonte, 4 árvorezinhas e o sol. O homem olha e vê trocentas coisas, trocentas histórias, que são aquelas memórias que ele tem e que formam o que ele acha. Ali estão as opiniões, os sentimentos, as raivas, os amores, está tudo do que ele vê. Muito mais do que tem lá. E muito menos do que é. Tá? Esse é o princípio da sobreposição da Jnana Yoga. Jnana Yoga, isso aqui.
a gente sobrepõe sobre o mundo real a nossa própria percepção das coisas. Isso também leva ao conceito, vai estar ligado ao conceito de Maya, que é um conceito que os indianos citam muito, né, os hindus, né, que é essa confusão, mistura, essa bagunça que a gente cria quando olha para o mundo. Porque uma coisa é você ver o que está lá fora, outra coisa é você, o que você está vendo, mas na verdade está com a gente chama teia de Maia, um monte de coisa na sua frente. Quando, um dado momento da minha vida, eu compreendi isso, tinha 22 anos de idade, eu não conseguia explicar isso para as pessoas. E eu estava na Poli, lá na faculdade, lá tinha um laboratório de fotografia que eu usava, eu resolvi fazer uma montagem fotográfica para explicar isso. Eu não tinha palavra para explicar. Estou falando agora do princípio da sobreposição, só fui conhecer isso depois, que eu fui estudar Yin Yoga, muitos anos depois. Tá? Essa fotografia aqui, que tem um quadro aí na sala de meditação. É um quebra-cabeça, montei um quebra-cabeça em cima do papel, aí eu tirava uma peça do quebra-cabeça, projetava uma fotografia. Põe a peça de novo, tirava outra, projetava outra fotografia. Tirava outra, projetava outra fotografia. E no meio eu pus a palavra fio. Fio porque era mais fácil de escrever, não existia computador nessa época, em 1972. Eu tinha que desenhar à mão. Então eu usava, usando régua e compasso, eu desenhei a palavra fio, que era mais fácil que escrever sentimento, né? Felicidade, sei lá o que. Era mais fácil escrever fio, é só por isso que está escrito fio. E cada imagem é um pedaço da minha vida. E uma amiga sentada no carro aqui esportivo, a minha irmã beijando o noivo dela, depois ela se casou, eu com alguns amigos numa praia que a gente acampava, a minha namorada na piscina fazendo um malabarismo com o cabelo, outra amiga nossa numa cachoeira, um amigo meu lá tocando violão também no acampamento. Lá em cima está escrito Beyond the Wall of Maya, além do véu de Maia, the wall, não, do veil. Além do véu de Maia. Né? Então tem um carro velho ali, tem o meu time de futebol que eu jogava com os amigos. Então, o que eu estava querendo dizer, tem todas as bagunças que passam na cabeça da gente, que a gente chama de realidade, os sentimentos que a gente vê, todas as histórias que a gente conta. Mas além disso, tirando isso daí da frente, tem outra coisa, a verdade verdadeira lá no fundo, que a gente não vê por causa das imagens que a nossa cabeça cria. Tá? É isso que eu queria dizer naquela época, eu não conseguia dizer de outro jeito. Eu fiz essa fotografia e ninguém entendeu. Né? Alguém deve ter entendido, mas a maioria não entendeu. Bom, então, já falei para vocês do nada como lhe parece e o princípio dessa sobreposição. Né? Como que a nossa cabeça vai pondo imagens sobre as coisas e a gente vai vendo o que não tem. Vamos falar agora sobre dois tipos de verdade. Isso também é um princípio que tem na linha Yoga ou na realidade. Que existem as pequenas verdades e as grandes verdades. As pequenas verdades são aquelas coisas que são verdades, mas são passageiras. Uma hora é assim, depois muda e fica diferente. Mas quando você viu naquela primeira vez, era verdade, depois deixou de ser. Né? Eu estou chateado agora, ansioso. Depois vai passar isso daí, no momento você vai estar alegre. Aí você vai pensar, eu estou alegre. Você estava alegre, quando você estava ansioso, eram verdades naquele momento, mas eram passageiros. As grandes verdades são aquelas verdades imutáveis, que não muda nunca, é sempre verdade. Como, por exemplo, o princípio da impermanência. Vocês conhecem o princípio da impermanência no budismo? Que tudo passa, né? É tudo impermanente, menos o princípio da impermanência, isso é permanente, tá? O nada como ele parece. Nada como ele parece é permanente, nunca lhe parece. Nada que você pensa que é, tá? Aqui tem uma ilustração que mais ou menos tem que explicar, é só uma ilustração também, né? Tem um cilindro aqui, quando projetada nessa direção, você vê uma esfera, uma bola, um círculo. Quando projetada para lá, você vê um retângulo. E eles dizem que essa é a verdade, isso aqui é verdadeiro. É a diferença. Um é a ilusão que a gente cria na cabeça da gente, outra coisa é que ela é de verdade. O importante, as ilusões que a gente cria sempre tem uma dimensão a menos, tem coisa a menos que não tem no objeto observado. A gente sempre tem coisa que a gente não está vendo. Está lá e a gente não está vendo. Tá? Então, essa ideia dos dois tipos de verdade,
é bom saber também que existem as verdades verdadeiras sempre e as verdades que é verdade só naquele momento. Tá? Vou discutir agora, mostrar um filmezinho de 3 minutos, perguntando se no meio dessa bagunça toda de olhamos, não olhamos, que quando aquele homenzinho está olhando o horizonte e viu um monte de bagunça de imagens, né, que tinha o cachorro vendo o horizonte, ele tava, uma das coisas que ele vê é ele pensa nele, eu estou aqui, eu fiz aquilo, né, as coisas que ele pensa sobre si mesmo. Essas coisas que a gente pensa sobre si mesmo, está onde? Está lá dentro, não é eu, é o que eu penso que eu sou. Então eu vi um filme aí discutindo um pouco sobre isso. Isso é do Paul Smith, que é um holandês, jovem ainda, que fala sobre não dualidade, e tem uma linha moderna da apresentação da não dualidade, tá? Do we actually exist? I have a question. Right now you hear my voice and you are listening to my story. But where am I? I mean, my voice comes out of your laptop, iPad or phone, but where am I hidden inside the apparatus? You can detach your computer or phone till finally you only have some screws and computer chips left. But you won't find me. I do not exist in your apparatus. Well, that sounds logical, right? Now I'm asking you, who are you? You would maybe tell me your name, but if you change your name, you are still you. You can tell me your profession, your gender, your age or your successes, but all these things can change and then you would still be there. Then you may say, I am my body. Fine, but where inside your body are you? Just like you can detach your phone or computer to find out where I am, we can detach your body to see where you are. If we take off your legs and your arms, are you still there? Yes, you are. We can even take out organs and replace them by machines. But even if you are half man, half machine, you would still say, I am somewhere inside my body. So where is this I? Most people would say, somewhere between my ears and behind my eyes. The I must be hidden inside the brain. But where inside the brain would we find the I? The answer is nowhere. You can't find me in your apparatus and you can't find you inside the brain. Just like the programming of the software creates the idea that I am in your apparatus, the programming of the brain creates the idea that you are inside your head. But the idea of being an I is an amazing trick of the brain. In various parts, self-awareness is being created. In your deepest sleep, this self-awareness is being turned off, and still the body functions perfectly. Cells are being replaced, breathing is happening, the heart is beating, the hair is growing, and wounds are being healed. It all goes automatically. It's an amazing process. But there is not a you who's doing that. It is all simply happening. So, do you exist? Well, there is a body, but there is no one inside it. And this body is energy at play. But we'll go into that in part 3. Thanks for watching. Bom, agora eu vou falar, então, um negócio muito para estabelecer uma linguagem própria, vocês entenderem o que eu estou falando. É muito comum as pessoas confundirem ou usarem consciência no lugar de ciência. Quando você olha para uma coisa, as pessoas falam, eu tenho consciência que eu estou na casa do Kika. Tá? Não, vocês têm ciência que estão na minha casa. Tá? Vocês sabem que vieram aqui, então ciência. Ter consciência é outra coisa. Quando você tem ciência, você pega alguma coisa de fora e cria tua imagenzinha lá, que não tem nada a ver com o que está lá fora, outra imagem que você cria na sua cabeça, a tua história, né, que você pôs aqui dentro. Isso é ter ciência, é uma história que você cria dentro da sua cabeça. Influenciada por aquela coisa, a informação que veio de fora. Muito sensível. A consciência é quando você, além de estar criando a imagem da arvorezinha, do que você está vendo lá fora, compreendendo
dando uma explicação para aquilo que você está vendo, você percebe o que você está vendo. Você percebe que você está criando uma história na sua cabeça. Além da tela da ciência, você tem a tela da consciência, que você está vendo e criando uma história na sua cabeça. Isso é consciência. Quer dizer, não é a consciência, isso que eu vou chamar de consciência. Tá? Quando eu falar daqui para frente, eu estou falando disso. É a percepção que você está tendo ciência de alguma coisa. E a ciência é quando você está contando uma história para a tua cabeça. Tá? Contando uma história, vem a informação de fora e você cria uma história, cria aquela imagem na tua cabeça. Tá bom? Consciência é a E ciência da que aquela imagem que você cria nunca é, nada é como me parece, nunca é igual que está lá fora. É a ciência da Com ciência. significa ao lado de, tá? Não é? É ao lado da ciência. O SC, porque ciência em grego e né, escreve com SC. Em português é que perdeu o S. Tá? Então, com é ao lado da ciência. Ao lado da ciência tem a consciência. Tudo que você está vendo, o que você está vendo. Estou vendo, eu vendo. Então, tem sempre dentro da gente um eu que tem ciência das coisas e tem também um eu que tem ciência que você está tendo ciência das coisas. Ou está tendo aquela emoção, aquele sentimento. A ciência é aquela pequena verdade. Ela sempre varia muito. Uma hora é, outra hora não é. Tem sentimento, tem emoção, tem valores. E vai mudando com o tempo. E a consciência é aquele que está olhando isso acontecer. Está vendo? Agora eu estou consciente disso. Agora eu estou vendo isso. Agora eu estou sentindo raiva. Agora eu estou sentindo paz. Agora eu estou... Entendeu? Isso é o consciente. A diferença entre o eu, a parte do seu eu que é ciente das coisas, que fica criando esse monte de histórias ditadas, e do eu consciente, aquilo que está vendo você fazer isso, é que o eu consciente não muda. Ele é sempre ele vendo o outro, criando um monte de imagem. Tá? Ele é permanente. Ele não sofre a emoção. Ele vê o outro tendo emoção. Uma hora você está alegre, né? Tem gente aqui que nessa semana já me contou de problemas, de sentimentos, de felicidades, né, Bia? As felicidades que você sentiu lá com as suas amigas, você ficou super feliz, não foi? Mas você já teve, né? Você já teve um momento da sua vida que você estava muito chateado, né? Então, o teu ciente que acha isso, que acha aquilo, que sente isso, que sente aquilo, está vendo pequenas verdades, está vendo uma hora isso, outra hora aquilo. Agora tem um eu em vocês e pode saber a cada instante, agora eu estou alegre, agora eu estou triste. Mas esse cara que está tendo um sentimento de alegria, está tendo um sentimento de... Mas isso muda, isso passa. Esse eu é o eu de verdade de vocês. Agora eu vou falar para vocês aquele princípio do budismo aí. Semente do sofrimento. A confusão mental que Maia cria. Maia é só aquele negócio que cria as imagens na nossa cabeça. Véu de Maia, aquela nuvem que aparece na frente da gente, que a gente não consegue ver o que está atrás dela, que é o que vem de fora. A confusão mental que Maia naturalmente gera e a percepção do eu, porque uma coisa é o eu de vocês, verdadeiro. Outra coisa é o que você pensa que você é. Então a percepção do eu, nesse meio, né, são as sementes de onde brota todo o sofrimento psicológico da gente. Todo o sofrimento que a gente tem vem da sua percepção, da sua compreensão de si mesmo, fruto da confusão que Maia cria na cabeça de vocês. Sempre. Isso aí está incluído nas chamadas 4 nobres verdades do budismo, que foi apresentado por Buda. Primeira verdade, o sofrimento existe. As pessoas sofrem. Segunda verdade, o sofrimento vem do apego às percepções da mente. Terceira verdade, o sofrimento pode ser extirpado, você pode acabar com ele. E a quarta verdade, o meio de acabar com o sofrimento é através da meditação. Ele criou lá um caminho chamado caminho óctuplo, 8 passos, você poderia chegar a acabar com o sofrimento. Tá? Então, só para lembrar isso aí, que o sofrimento vem da sua percepção de você mesmo. E que pode acabar com isso na hora que você compreende quem que você é de verdade. Você é aquele eu constante, não aquele eu que está sempre mudando de opinião, de sentimento. Mais um conceitozinho, aqui é só porque eu vou mais adiante falar sobre as diferentes formas da Advaita Vedanta, dos defensores desse pensamento da não-dualidade. Tem gente que explica diferente a não-dualidade, tá? E a diferença está no que eles
recomendo sobre a yoga que você tem que fazer para conseguir atingir esse estado. Os 4 caminhos da yoga, né? Ali no comecinho está a palavra yoga escrita em sânscrito, a pronúncia eu pus o acento circunflexo, porque na verdade o certo é yoga, que eles falam. E ela significa unir, manter atrelado. Na verdade, yoga era aquele negócio que eu colocava em cima de 2 bois para manter os 2 bois andando juntos sempre. Né? Aquilo é chamado de yoga. Exato. Então é para manter juntos sempre as coisas. Só que quem é essa coisa aqui que era para manter junto? Vamos pensar um pouquinho, depois eu falo. A yoga visa manter junto o quê? O Swami Vivekananda, se um dia eu tiver a oportunidade de contar para vocês como foi que eu aprendi as coisas na vida. Tá aqui. Swami Vivekananda, esse cara aqui. É um livro dele sobre a última yoga aí. Ele escreveu um livro sobre cada uma dessas yogas aí. Isso aí no final do século XIX, começozinho do século XX. Ele dava um monte de palestra, compilado em 4, dizendo que existiam 4 formas de fazer yoga. Antes dele falar isso, o pessoal dizia que existiam 3. Ele incluiu uma 4ª, que é a Raja Yoga. A Raja Yoga, Raja quer dizer real. Real no sentido dos reis. Os reis praticavam esse tipo de yoga. Ela envolve controle do corpo, respiração, posturas, coisas físicas. Né? Pranayana, que é a respiração, e o asanas, que são as posturas. Conseguir ficar naquelas posturas malucas, tudo. Né? E a meditação. Quer dizer, ficar caladinho, quietinho, tentando sentir o próprio corpo, controlar tudo isso daí. Essa é a Raja Yoga. Através dessas práticas, se tenta chegar à yoga. A yoga é do quê? A união. Vamos falar depois da união. O que é essa união? Outra prática, a Karma Yoga. É a prática do serviço altruísta. Madre Teresa de Calcutá. Ela praticava aquilo porque ela podia, ela tinha vontade, ela não fazia aquilo para ganhar dinheiro. Né? Ela procurava dinheiro de um para dar para o outro. Irmã Dulce. O serviço altruísta é aquele que você faz porque você tem capacidade de fazer e serve aos outros. Não serve assim. A Bhakti Yoga, Yoga da devoção. Os Hare Krishna, estou cantando o dia inteiro. Hare Krishna, Hare Hare, né? Só rezando e agradecendo. E final, que eles chamavam de Jnana Yoga, né? J-N-A, né? Mas eu descobri depois, falando com um pessoal hindu que sabia, que conhecia o sânscrito, esse G tem som de G, não de G, esse J, né? E o primeiro N tem um tio, que é do espanhol, é Nhan. E tem um traço também, aqui ó, J, N com tio, o A com traço, N com S, assim que eles transcrevem. Esse traço em cima do primeiro A significa que isso é essa sílaba atômica. E esse segundo A é quase mudo. Então é Kinhana. Então eu achei que para português é melhor escrever Kinhan. Yoga com acento para falar que é yoga. Bom, é yoga do conhecimento. Através do autoconhecimento, você descobrir quem você é, você também consegue a yoga. Agora, qual é essa yoga que todo mundo está tentando conseguir? Se reparar, todas elas tentam fazer você se desligar do eu. A Bhakti Yoga, por exemplo, você fica tanto tempo rezando para Deus, agradecendo tudo, você esquece quem é você. Só agradece a Deus. A Karma Yoga, claramente, você esquece de você e vai cuidar dos outros, vai fazer, serve para os outros. Você tem capacidade, tem disposição, vai e faz. Esquece do eu. A Raja Yoga também é você controlar o corpo a ponto de se conseguir se sentir unido ao Deus. E o autoconhecimento é esse, que vai levar à não dualidade, que é você compreender que você, o Criador, e a criação, você e o Deus, é a mesma coisa. Você funde o seu eu ao todo. A hora que você funde o eu ao todo, você conseguiu a yoga. Passou a ter o eu acompanhando o todo. Tá? Então todas as yogas tentam fazer isso. Fundir o eu com o todo. E existem 4 caminhos diferentes, segundo Vivekananda. No Ocidente, prevaleceu a Raja Yoga e todas as variantes dela, né? A gente só aprendeu aqui a fazer
postura, e hoje se confunde yoga com respiração, postura, né, meditação, tem várias vertentes, vários tipos, e os outros, o pessoal mal conhece que existem essas formas. E finalmente, acabando já a parte de falar do conceitos da não-dualidade, você vê que a gente já está chegando na não-dualidade, já falei que a yoga é tentar compreender que o eu e o todo, né? É a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que não tem muito a ver com a matéria, mas eu ponho porque eu compreendo isso, eu acho que tem que falar. O universo, a ciência moderna, diz que o universo é feito de matéria e energia. Agora descobriram que tem matéria escura e energia escura, né? Matéria e energia é 5% do universo, uns 35% é matéria escura, que é matéria que não dá para detectar, e 65% é energia escura, energia que não dá para detectar. Isso é que o universo é composto disso. Então, as teorias científicas explicando isso tudo. Isso a ciência é mais moderna, tá? Eu estou falando que o universo, o cientista também diz que no meio dessa bagunça de matéria, energia escura, não sei o quê, foram criados átomos, moléculas, foi aglomerando, formou estrelas, galáxias, planetas, e passou mais tempo, surgiu vida, seres vivos, em alguns lugares, não em todos, né? Surgiu a vida depois de 15 milhões de anos do universo, não 15 não, 9 milhões de anos depois do surgimento do universo, surgiu a vida em alguns planetas, nos locais. E depois de muito tempo, 3 milhões de evolução da vida, surgiram seres conscientes, nós humanos. Isso é o que a ciência fala. Tá? Ciência o que é? O produto mental. O que é? É historinha. É conto da carochinha, igual a qualquer religião, a ciência também é igual a qualquer religião. História que a nossa cabeça fala. Tá? A vida não surgiu 13 bilhões de anos depois que surgiu o universo. O universo é vida. O universo é consciência. Desculpe nada. A vida não surgiu, a vida já estava no começo. A consciência não surgiu, já estava. Bom, agora começar a falar de não dualidade finalmente, tá bom? Não dualidade, não dualismo ou monismo. Uma ideia filosófica que já era citada na Grécia, clássica, chamava moda da mística, século V a.C., até antes. No Império Romano, né, já tinha lá os neopitagóricos, os neoplatônicos, os gnósticos clássicos, isso é do século I depois de Cristo. Mas foi formalizada por um jovem filósofo hindu chamado Adi Shankara, ou Adi Shankaracharya, no século VIII, 8 depois de Cristo, ou seja, lá no ano 700, por aí. Mais ou menos pouco depois de Maomé ter surgido, né? Então tem mais ou menos a idade dos muçulmanos aí, do hinduísmo, do islamismo. E ele chamou na época com o nome de Advaita Vedanta. Antes dele mesmo, no século VII mesmo, 8, teve um outro filósofo indiano que também já falava disso, mas escreveu pouco, falou pouco. Quem falou muito, escreveu muito, e apesar de ter morrido muito jovem, com 32 anos, foi esse Adi Shankara. Então ele criou o nome Advaita Vedanta para essa filosofia. Advaita significa não dois. A é não, Dvaita dois. Ou dualidade. Então é não dualidade. E ela entende que o Criador e a criação estão unidos, não são separados, como é a visão que eu disse lá no começo, que aqui no Ocidente prevalece tanto na religião quanto na ciência, que entende que uma coisa é o universo, outra coisa é a gente, que a gente está separado do universo, a gente é um corpo que está dentro do universo. Ou, usando a linguagem deles lá, que o Atman, a essência do eu, e o Brahman com esse N no final, não Brahma, Brahman, é diferente do Brahma. O Brahman, o todo, então que o Atman e o Brahman são a mesma coisa. Eu e o todo é a mesma coisa. É uma visão sofisticada, não é intuitiva, você não consegue vê-la de cara, principalmente com a gente que está mais do que viciado com a nossa mente, aquelas maquininhas da ciência que a gente tem na nossa cabeça,
repetindo história que já veio da nossa infância, que a gente aprendeu a ver o mundo do ângulo dualista. Então é difícil para a gente que está acostumado a nossa mente ver sempre dualismo, ver o não dualismo. Precisa de um pouco de exercício. Fala, Vitor. O Atman João. é o eu que permanece? É a consciência? Não. O Atman, eles chamam de a essência do eu. O Advaita Vedanta é uma interpretação dos Vedas. Está aqui embaixo. Embaixo estou dizendo que Vedanta significa que é uma interpretação que vem no final dos livros dos Vedas, que é o Upanishads e o Brahma Sutra. Tá? Então, é uma interpretação dos Vedas. Tem outras interpretações. Tá? Eu vou falar sobre elas também. E eles falam, as outras também falam de Atman, só que eles entendem o Atman de um jeito. O Atman, para o não dualista, para o Advaita, ele entende que o Atman e o Brahman, o Atman é a essência do eu, que o eu é. E o Brahman, que é o todo, é a mesma coisa. É a visão completa, quando você sente que isso é o todo. Não é fácil pegar isso daí. Tá? Bom, e Vedanta é isso que eu falei, significa que são uma interpretação derivada dos Upanishads e Brahma Sutras, que são os últimos livros dos Vedas, embora tenha referências a livros mais antigos, como o Bhagavad Gita. Tá? Vamos ver agora um novo videozinho, também curtinho, 4 minutos, do Paul Smith, apresentando o que é a não-dualidade. Ele está apresentando isso segundo a ótica de uma das linhas que falam da não-dualidade, que é chamada linha Neo-Advaita. Não é o Advaita tradicional, lá do Adi Shankara do século VIII. É uma nova maneira de ensinar o Advaita. Mas estou apresentando que é uma maneira simples de tentar explicar o que é. Tá? What is non-duality? Non-duality means not two. It's pointing to the idea that everything is one energy at play and that everything is happening. Planets are circling around in the universe. The sun is shining, the wind is blowing, the tree is growing, the bird flies, and you are watching this movie. It all goes automatically. A tree is growing. There's no one inside the tree who's doing that. It's simply nature at work. You are watching this movie, but there is no one inside you who's doing that. It's simply nature at work. But wait a minute, it does look like you are someone, right? It's as if you exist as a separate being. Well, this is because our brain creates self-awareness. Once we are about 1.5 years old, our brain for the first time produces self-awareness. This is what we call the ego. This is the moment when the child looks in the mirror and thinks, hey, this is me. And from that point on, there is a magic trick happening in our brain. By everything we do, the idea is being created that you are the doer of your actions. Imagine if we give a tree an intellect and self-awareness. Then suddenly the tree thinks, I am growing leaves. I am moving in the wind, and I decided to grow here. But that tree over there has greener leaves than I have, and it is standing on a better location with a better view. Why is this happening to me? I'm not good enough. There's something wrong with me. I think I need therapy. I must become spiritual. The tree is simply a tree and it has no thoughts about it. Well, it's quite relaxed, right? We human beings have self-awareness, and so we started to believe that we are separate from the universe and that we are in control of our actions. There's nothing wrong with the sensation of being you and the sensation of having free will. That's simply how our brains are programmed to operate. But the sensation of being an I is merely an idea and a feeling. Apparently, the human being is able to see through the illusion of being separate. At some point, there is the realization that everything is one energy at play and everything is happening, including the sensation of being an I. A side effect can be that many thoughts about the past dissolve. The insight that nothing in the past could have been different from what it is can make a lot of frustration go away.
as well as feelings of guilt or blame. Also, the fear for what might be happening in the future might dissolve, as it's seen that also the future will go as it goes. Non-duality is a pointer. It doesn't tell you what to do or what not to do, but it points to the idea that whatever happens, happens, and there is no you doing it. It's all the universe at play. We are all one energy in motion. Thanks for watching. Uma compreensão, uma maneira de entender o mundo, mas quando você consegue assimilar essa compreensão, os medos, as culpas, as ansiedades, as alegrias, tudo deixa de existir. Quando você consegue perceber que aquele eu consciente, são dois passos. Primeiro você tem que perceber que existe esse eu consciente que é diferente do eu ciente. Tá? O primeiro passo. O segundo passo, depois, fica mais difícil ainda, é compreender que esse eu consciente é o todo, é uma consciência universal. Tá? É mais difícil ainda. Tem que dar um passo de cada vez. Então, é a hora que você percebe que você é esse eu consciente, que não flutua com as emoções, em que estado que você fica? Você não sofre com a dor, nem com a alegria. Você fica em quê? A paz. Tem uma mestre aí da Advaita Vedanta, chamada Ma, uma mulher, Ma quer dizer mãe, né? Ela dizia que a paz e a felicidade são a mesma coisa. A paz e... A felicidade. Ah, A paz é a felicidade quando está parada. E a felicidade é a paz quando está em movimento. Gostei muito disso. Tá? Então o ensinamento do Advaita foi construído desde lá do Shankara, né? Do século VIII. Para eliminar o sofrimento, para você encontrar essa paz que tem esse eu que não sofre os sentimentos do eu ciente. E quando você encontra isso, você descobre que você está em paz. E descobre que essa paz é interior. Como sempre ocorre, o tempo necessário para encontrar o caminho Advaita e compreender que o Brahma não é um dual, né? Que você é o todo, que o Atma é o Brahman, depende de cada um. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar, tem gente que vai de soquinho, tem gente que vai uma vez só, né? Tem gente que vai num estalo. Eu tive um caminho, durou 16 anos, até que chegou um momento que foi num estalo, foi de uma hora para outra, compreendi tudo. Mas teve um passo longo para caminhar. E era não consciente, eu não estava procurando. Tá? Bom, então isso depende de cada um, não tem solução própria que serve para todo mundo. A não dualidade do Advaita, existem várias maneiras de ensinar, gente que explica o que é, o que não é. Tem a maneira tradicional, que veio lá do Adi Shankara no século VIII, que diz que o buscador do conhecimento, o Jnana Yogi, o yogi, aquele que está tentando encontrar a sua união do eu com todo, através do conhecimento, Jnana, deve praticar também, e como passos iniciais, a devoção, que é a Bhakti Yoga, o serviço altruísta, que é a Karma Yoga, e a meditação, que é a Raja Yoga. Tem que ter esses passos iniciais, praticar a Bhakti Yoga, praticar a Karma Yoga, praticar a Raja Yoga, e depois, como pós-graduação no teu curso de vida, você vai tentar conseguir o autoconhecimento com a Jnana Yoga. Isso é a linha tradicional, ela é bem devagarzinho. Aí no século XX começou a aparecer uns mais apressadinhos, aí querendo acelerar o processo. Então tem a linha Neo-Vedanta, que é o do Vivekananda. Vivekananda trouxe para o Ocidente, na passagem do século XIX para o século XX, 1898.
os ensinamentos do mestre dele, que chamava Sri Ramakrishna, que é um cara que aprendeu o caminho rápido, sozinho ele descobriu logo, encontrou esse conhecimento, aí foi estudar e passou a ensinar, e ele falava que existiam esses 4 caminhos, esses 4 yogas, que é o que o Vivekananda passou a divulgar no Ocidente. Foi depois que o Vivekananda falou isso que veio a yoga para o Ocidente e cresceu a Raja Yoga, a yoga do exercício, tudo veio depois que o Vivekananda deu o chute inicial lá em 1998, tá? Depois vieram outros seguindo o Vivekananda que foram divulgando e trazendo as versões de yoga. E que ele dizia que com qualquer um dos 4 caminhos você pode encontrar yoga, você pode conseguir chegar na união do eu com todo. Não precisa praticar os 4, mas não tem jeito, se você praticar um, você acaba praticando os outros também, tá? Um pouco mais, um pouco menos, você acaba... Né? E tem a versão, o método Neo-Advaita, que é o que o Paul Smith segue, que é baseado nos ensinamentos de um outro filósofo hindu, que é do século XX, que é o Ramana Maharshi. Era um velho lá que não tinha estudo nenhum, que simplesmente se iluminou sozinho, não teve nenhum mestre para ensinar ele, e que ele ensinava que você devia conhecer a si mesmo e ter o autoconhecimento, não precisava praticar o resto. Para que eu vou ficar praticando meditação anos e anos, fazendo boa ação anos e anos, se no final eu preciso entender quem eu sou. Então vai direto para conhecer quem eu sou, vai direto para o autoconhecimento. Isso é a versão Neo-Advaita. Então tem gente que segue essa linha que é mais simples, essa daqui que é um pouquinho mais trabalhosa, aquela lá que é mais trabalhosa. Tá? O outro que seguiu o Ramana Maharishi é o Nisargadatta Maharishi. Tem esse livro aqui, Eu Sou Aquilo. Isso aqui também é da linha Neo-Advaita. Esse seguiu esse. Tá? São linhas diferentes de ensinar, propostas diferentes. E a gente vai ver agora o filme que está faltando agora, vou acabar, só vou explicar para vocês as outras versões que existem além do Advaita, tá? E ver como se compara tudo isso e para que serve cada um e como que a gente usa cada uma delas. Já está acabando, tá? Outras interpretações do Vedanta. Então, outras pessoas interpretaram os Vedas, os livros finais do Vedas, e chegaram a conclusões diferentes do Shankara, né? Do Adi Shankara. O Adi Shankara, falei, é do século VIII depois de Cristo. Aí teve um outro que veio do século XI, 300 anos depois, chamado Ramanuja, e que criou o Vivistadvaita, que é traduzido agora por não dualismo estruturado. Ele diz que tudo é uma coisa só, mas dentro do todo tem os pedacinhos que somos os eus. A gente é composto do todo, do Deus, né? Eles chamam de Vishnu, que Vishnu está dentro da gente, a gente é puro e perfeito por Vishnu, mas a gente é um pedacinho dentro de Vishnu. Então esse é o não dualismo estruturado. E mais 3 séculos depois, ou 2 séculos depois, no século XIII, apareceu um cara chamado Madhva. O Madhva dizia que a visão dualista que a gente tem aqui no Ocidente, quer dizer, no Ocidente muito antes disso já era dualista. Tá? Só veio Madhva no século XIII para formalizar isso, para dar uma formalização de ensinamento, dizendo que eu sou eu, Deus é Deus, eu sou um, Deus é perfeito, a gente é puro, é a visão dualista. Tá? O Ocidente, todos, tanto religião quanto ciência, como eu já disse, são dualistas, são Dvaita, tá? Dvaita ou dualismo. Com exceção feita por Deus de Spinoza. Spinoza era um judeu, filósofo, né? Quando perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus ou não, porque ele certa vez criticou a mecânica quântica, porque falou que Deus não joga dados, que a mecânica quântica dizia que conforme você olha, você vê o mundo de um jeito, se você olha do outro, você vê do outro, né? Depende de quem olha. E que a partícula, a energia, uma hora é partícula, outra hora era onda, e ele falou, Deus não joga dados. Aí foram perguntar para ele, Deus existe? Ele falou, meu Deus é o Deus de Spinoza. E o Deus de Spinoza era mais ou menos alguma coisa assim como a natureza, que existe a natureza acontecendo, o universo tudo acontecendo. Então essa já é uma visão não dualista, tá? Está mais para o dualismo estruturado, para o Vivistadvaita. Então, fora o pensamento de Spinoza e Einstein, que são exceções, a maioria do Ocidente, todo mundo pensa de forma dualista.
Acabou, gente. Era isso que eu tinha que falar. Como eu disse, eu não vou ensinar para vocês o que é a Advaita. É só para dizer que existe. E cada um tem seu caminho.